Olá, gente. Está começando o nosso podcast especial RFcast aqui na RF Media Podcast, onde nós vamos trazer convidados especiais aí que passaram, né, por essa tragédia aqui no nosso estado, e nós vamos focar aqui na nossa cidade, que é a cidade de Canoas. E hoje estou recebendo aqui o Alisson e a Cauana, que... Boa noite. Boa noite, né? Infelizmente, não é por um bom motivo, né? Mas, por outro lado, né, a gente tem notado que muitas pessoas têm desistido, né? E a gente quer trazer pessoas que a gente vê nas redes sociais que estão se movimentando, estão indo, né? Continuando exatamente para tentar fazer com que essas pessoas, né, se ergam, né, através de exemplos como o de vocês. E é por isso que a gente resolveu convidar vocês aí para estarem aqui com a gente. Quero dizer que, primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas quero agradecer primeiramente o convite do Rafael, né? Muito obrigado por chamar a gente. Como o Rafa falou, passamos por tudo isso, assim como muitas outras pessoas também passaram aqui na nossa cidade, um momento muito triste, né? Hoje a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui, mas graças a Deus, Deus tem nos dado força, né, para continuar e nos dado força também para ajudar outras pessoas, né, amor? Exatamente. Boa noite também, né, Rafa? Boa noite. E não é, claro, né, por um bom motivo que estamos aqui, mas para falar de algo que marcou não só a nossa vida, a nossa família, mas de muitas pessoas, né? E também nos sentimos muito agradecidos pelo convite de poder compartilhar, né, com cada um pouquinho do que aconteceu. Já são mais de 30 dias, né? Desde Passou que rápido, começou, né, muito rápido. Dia 3, eu lembro até hoje porque eu estava aqui no estúdio trabalhando normalmente. A gente Né? não De esperava, manhã né? não esperava, era até aniversário do Wesley, né? Que trabalha aqui com a gente. E até a gente estava comentando antes que eu ia levar... jantar no Marquês, né, Wesley? Ia, né? Mas não deu. E foi muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido. A minha casa também não subiu até o teto, mas tudo que é de madeira a gente perde. Com certeza. Sim. E o de vocês, é um apartamento, qual bairro? No bairro Fátima. Bairro Fátima, e é o térreo, né? É o térreo. A gente, assim como nossos vizinhos do térreo lá, né, teve aí o desprivilégio, né, de ter o apartamento lá no primeiro andar. E a gente, acho que assim como muitas pessoas, assim como tu, como as pessoas que moram em casa também aqui, ficaram acreditando que não ia chegar água, né, cara? A gente ficou acompanhando desde o começo da tarde. Eu lembro que a água chegou em Gravataí, lá em alguns pontos, que é a cidade onde nós temos a igreja, e o meu sogro e meu cunhado, eles foram ajudar algumas famílias lá de um bairro chamado Novo Mundo, né, apelidado de Vila Rica lá, o nome da comunidade. Eles foram ajudar e eu estava trabalhando sexta-feira à tarde, normal, e eu falei para eles, olha só, vocês querem que eu vá aí ajudar? Aí eles falaram, a gente está precisando de ajuda, mas também vê o teu trabalho, como é que vai ser? Aí eu saí de casa, pedi liberação do meu trabalho. Eu tentei, cheguei na Guilherme Shell, tudo trancado, não tinha como sair. E eu voltei para casa e continuei trabalhando. Mal eu sabia que naquele mesmo dia a água ia chegar na minha rua também. E a água chegou na nossa rua, era umas 10 horas da noite. E a gente continuou acompanhando, faltou luz daí, era umas 9 horas da noite. A água começou a chegar na minha rua e a gente, não vai entrar no condomínio. A gente voltou para casa. Quando eu fui, eram umas 10h30, por aí, 11 horas, lá na frente com a Cauana, novamente. A água já estava na altura do nosso cordão, que é um pouco mais alto que essa garrafa aqui. O cordão lá da frente de casa, do nosso condomínio, ele é bem alto. E a água já estava no nível do cordão. Aí eu falei pra Cauana, eu falei, amor, se a gente vai sair, tem que ser agora, porque senão o carro não vai mais sair. Sim. E por sorte que a gente tinha ainda, né? Sorte, é Deus, né? A gente tem um carro um pouco mais alto. Porque se fosse um carro mais baixo, a gente não ia conseguir sair, né? Então é um momento triste demais, né? A gente não acredita, mas de uma hora para outra a água chega. E aí começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça, né? E a gente achou também que se chegasse dentro do apartamento, o máximo que ia subir era na altura da TV. E a gente subiu só o REC. O rack da TV, pra cima da mesa. E tipo assim, claro, a gente confia em Deus, né? Mas a gente saiu de casa acreditando que não ia subir. Né? Acho que a maioria das pessoas, né? Eu também, não vai chegar. A gente tava conversando aqui antes de gravar o programa, né, que
Muita gente, eles estavam brincando ali da geladeira, né? Muita gente subiu a geladeira, que nem eu subi meu rack, né? Vou subir aqui, tá tudo certo. E os vizinhos se ofereceram para nos ajudar a subir também, mas... A gente tem que entrar numa aceitação, num propósito de Deus, aonde, senão tu fica maluco, né? Porque meu vizinho desceu lá, me ajudou a botar o rack da TV em cima da minha mesa, e esse mesmo vizinho falou, cara, quer que eu já leve tua televisão? Ele falou, cara, quer subir teus móveis lá pro segundo andar? Eu falei, não precisa, tá tranquilo. A gente vai ficar aqui. E quando eu saí correndo, obviamente, não deu tempo de levar, né? Então a gente se pergunta, né? Por que eu não subi? Né? Mas, cara, não adianta chorar o leite derramado, né? Aconteceu, ficou tudo aprendizado, né? Que a gente vai levar pra vida. Tudo é maturidade, tudo é conhecimento, né? Com certeza. Esperamos não passar por isso novamente. A gente estava conversando agora sobre isso, né? Mas em alguma circunstância parecida, obviamente, a gente agiria de maneira diferente, né? Até para ressaltar, enquanto a gente está gravando esse podcast, é bem num dia em que estamos tendo chuvas novamente no nosso estado. É verdade. E tem alguns avisos de alerta. Na minha rua passaram ontem novamente aquele mesmo aviso. Mesmo caminhãozinho conhecido. Cara, agora que eu comecei a pintar a casa, é verdade. Se reerguer. Mas a gente tem fé, né? Como tu disse, a gente tem fé num Deus do impossível aí. E acredito que não vai acontecer nada, né? Mas e como que foi para vocês? Então, vocês saíram, eram umas 10 e pouca da noite. Isso. E o trânsito? Cara, na verdade, a gente tava... Tudo começa na indecisão de sair ou não. Eu acho que aí é o primeiro ponto, né? Tinha comentado comigo outro dia também que tu tinha... te avisaram e aí tu foi lá dar uma olhada, Sim, voltou... voltei. E aí começou o telefone, né? Começou, o meu primo primeiramente me mandou mensagem, meu primo mora aqui no centro de Canoas, aqui perto, inclusive, do estúdio aqui da RF, e ele falou, cara, o que tu acha, hein, de sair daí da tua casa? Eu tô ouvindo falar que a água tá perto e tal. Eu falei, não, cara, que não vai chegar, o bairro é alto aqui e tal. Aí ele falou, tá, fica esperto. Aí daqui um pouco o meu cunhado mandou mensagem, né, o Anderson, cara, olha aí como é que tá as coisas aí, tem certeza que tu não quer sair? Não, tá tudo certo, vou ficar tranquilo, porque qualquer coisa eu vou subir os nossos móveis. Aí foi Ou a passando gente tempo. ia ficar no 7º andar... Na casa de um vizinho, amigo nosso, né? Então tava tudo meio que esquematizado. Aí, cara, quando foi, eu acho que era umas 10 horas, foi o momento onde a gente começou a ir e voltar lá na frente. Porque a água tava a 1 quadra de casa, e a gente no grupo aqui do WhatsApp dos nossos vizinhos, né? E os vizinhos falaram, a água tá na esquina. Então, tava a 1 quadra de distância, depois de 1 hora tava na nossa esquina, depois de 1 hora já tava na altura do cordão. Então, a gente foi 2, 3 vezes lá na frente. Né? Bem rápido. Bem rápido. E aí, nesse meio tempo aí, o Gabrielzão, que é nosso amigo, né, da Igreja da Lagoinha, amigão nosso, ministra com a gente em alguns eventos, ele mandou mensagem pro Anderson e falou, Anderson, o Alisson tem que sair lá da casa dele, cara. Tá muito feia a situação no bairro, dá um jeito de conversar com ele. Aí o Anderson mandou mensagem e falou, Alisson, olha só, o Gabriel conhece um caminho que tá desobstruído que tu consegue vir pra Gravataí. Que pra quem não conhece é uma cidade bem mais alta, né, aqui da região metropolitana, que é a cidade onde nós temos a nossa igreja lá, EQLPL. E aí eu falei, vamos sair, Cauã? E a Cauã falou, vamos. Aí, cara, quando a gente tomou a decisão, foi o tempo da gente... Eu peguei o meu carro, tava chovendo muito na hora. Eu lembro que tava chovendo, porque eu botei o carro perto da entrada do nosso bloco do apartamento, abri o porta-mala, peguei, a primeira coisa que eu peguei foi o meu cachorrinho, o Boris, né? Coloquei ele dentro do carro, deixei o porta-mala aberto, e aí a gente colocou ali, tipo, um par de tênis. Eu tava no projeto de correr, né? Eu peguei meu tênis novo de corrida ali, que eu tinha comprado fazia umas 2 semanas ali. E aí coloquei dentro do porta-mala, pegamos umas mudas de roupa, colocamos dentro do porta-mala. A impressora da igreja tava na minha casa. Eu peguei a impressora da igreja, o meu notebook pessoal e o meu notebook de trabalho. E foi isso aí que eu peguei. E a roupa do corpo. E a roupa do corpo. E a gente saiu, cara. E no caminho, assim, tava uma loucura. A gente, primeiramente, saindo com a água, teve um momento da nossa rua que é mais baixo do que isso. Na frente do nosso condomínio é mais ou menos essa altura, assim, o cordão. Tava dessa altura a água. Um pouco mais pra baixo da nossa rua tem uma baixadinha. Nessa baixadinha, a água subiu pra cima do capô do meu carro e a Cauana... a gente não vai passar. Eu falei, Sim. Tenha fé, Cauana, tenha fé que vamos lá. E a gente conseguiu, cara. Quando a gente saiu da água foi um alívio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que
que de tudo isso que a gente passou, assim, acho que foi o primeiro momento muito impactante. Foi esse momento de tu abandonar tuas coisas. Foi o primeiro momento triste, assim, que eu comecei a chorar dentro do carro, assim, eu falei pra Colana, que Deus proteja a nossa casa, porque a gente tá deixando tudo pra trás. A sensação de tu não ter controle, tu saber que pode acontecer, porque a gente ainda acreditava que não ia chegar, né? Mas a sensação de tu deixar tudo aquilo que tu ganhou, que tu conquistou, né? Ganhou porque a gente tinha casado, a gente casou há 3 anos atrás, a gente ganhou muita coisa de casamento. Então, a sensação de presentes de casamento, de lembranças, de coisas que a gente conquistou também, abandonar tudo e sair foi uma sensação horrível, assim, sabe? E a gente foi, né, cara? E aí, no outro dia que a gente foi ver daí, pela manhã, a foto de que a água tava acima da metade da janela. A foto que tu me encaminhou, né? Foi a foto aí que eu te encaminhei, que tava já... Aí foi o mais triste de tudo, né? Foi esse momento que a gente ficou sabendo que entrou a água. E a gente só acreditou mesmo depois quando a gente viu. Quando porque viu a imagem. Porque, tipo, quando a gente... Até o momento da gente sair, eu... né, ainda acreditava que não ia entrar dentro de casa. Então, tipo, quando ele falou vamos, mas vamos não querendo ir, tu entendeu? A gente queria ficar, né? E aí eu até comentei pra ele no caminho que quando a gente tava colocando as coisas dentro do carro, tinha um vizinho que tava na janela olhando a gente. Sim. E eu falei pro Alisson, aquele vizinho olhou com uma cara assim pra nós, que tipo assim, nos julgando. Será que a gente realmente devia sair, né? E ele era do térreo também. Ele era do térreo. O vizinho da frente da minha porta, assim. E daí... a gente foi, daí chegamos lá nos meus pais. Eram umas 3 horas, né, mais ou menos. A gente chegou lá. Tarde lá. Não, a gente chegou... não era 3 horas ainda, era umas 2 horas da manhã. Porque a gente saiu dali e a gente foi até o Habib's. E ali no Habib's a gente ficou um tempinho esperando ainda, naquele posto que tem aqui em Canoas, no Habib's. A gente ficou esperando ainda alguns minutos, quase 30 minutos, o nosso amigo chegar, o Gabrielzão, né? Aí ele chegou, nos encontrou e nos levou até o Hospital Nossa Senhora das Graças, que estava desobstruída a passagem por ali. E lá no Hospital Nossa Senhora das Graças que a gente encontrou o meu sogro e a gente foi pra Gravataí. Tipo, foi uma noite muito tensa. Uma noite, pra mim, né, eu custei a pegar no sono, eu custei a ficha demorou pra cair, né, entender o que realmente estava acontecendo. E aí, no outro dia, quando a gente acordou e o Alisson mostrou, daí eu chorei. Daí eu falei, eu não acredito, né? Realmente. Caiu a ficha, né? Daí, só que, claro, a gente imagina, a gente só viu as fotos externas, né? E a gente ficou 20 e poucos dias lá nos meus pais, sem saber como tava dentro de casa, né? Só ajudando as outras pessoas. Poder entrar na tua casa é algo, assim, perturbador, sabe? Tu tá... Cara, a gente tem Deus, nós somos pastores, né? Mas nós somos humanos, né? E tu saber que tu perdeu tuas coisas e tu não poder fazer nada, nem sequer ir lá ver como que tá a situação. Então foi isso que muitas famílias viveram aqui, na nossa cidade, no nosso estado. Além de tu perder tuas coisas, tu não poder nem acessar tua casa, tu não poder nem chegar perto. E meus amigos, meus colegas de trabalho perguntando, e aí, como é que tá as coisas por aí? Eu falei, cara, a água baixou 1 dedo. 2 dedos de um dia para o outro. E a gente viveu isso durante 20 e poucos dias, né? Até a gente poder acessar novamente. Isso é triste, mano. E não eram só vocês dois e o Boris, né? Sim, com certeza. A gente tá à espera do Bernardinho. É verdade. Né? Que mês que vem tá aqui com a gente já. E cara, ele já é um grande orgulho nosso, assim, um grande vitorioso, né? Por passar essas circunstâncias dentro do ventre. Porque nós, como filhos, a gente escuta falar tantas histórias que nossos pais nos contam às vezes, né? Tipo, lá em 1900 e não sei quanto, aconteceu isso comigo, deu um temporal, destelhou nossa casa. E hoje nós, como pais, nós vivemos uma dessas circunstâncias, né? De perder tudo que a gente tinha conquistado. E aí, né? Como que a gente vai recomeçar? Como que a gente vai reconquistar? Como que vai ser? Porque logo quando acontece... tínhamos muita fé em Deus, que Deus ia nos ajudar, que a palavra que a gente tomou posse, né, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, né, que a palavra nos diz. Tomamos posse dessa palavra, mas ficamos com o nosso coração apertado, né, porque afinal de contas nós temos um filho vindo, um filho que... muitas coisas da decoração do quarto dele ficaram para trás. Muitas roupas novas que ele tinha ganhado do enxoval ficou para trás. Muitas fraldas que já estavam lá ficaram para trás. E além de todas as coisinhas dele, os pais dele
teriam que recuperar tudo novamente da casa, do zero. Então, isso pesou muito também, né? Que não era somente nós, né? Porque nós, enquanto casal de jovens, né? Que ainda somos uns jovens mais velhos ali, né? Confesso, mas a gente dá um jeito, né? Sim. Mas e um bebê, né? Então, isso pegou bastante pra gente, assim. Já vai nascer um guerreiro, né? Já vai nascer um guerreiro. Comentou de jovem, a gente ficou aqui no estúdio, coloquei o colchão inflável. Primeira noite que coloquei colchão inflável, um negócio furado, cara. Nossa! Depois consegui outro já furado. Já não bastasse não estar em casa. Aí eu vi que eu já não sou tão jovem assim, porque minhas costas, cara... Fica pesou? dolorido. Nossa, foi tenso. Mas passamos, né? É verdade. E como que foi pra vocês? Vocês ficaram, então, na casa dos pais da Cauana? Isso. A gente ficou umas 2 semanas. Isso, 2 semanas mais ou menos na casa dos pais dela. Nesse meio tempo, o Alisson não estava trabalhando. Isso. Daí a gente ficou ajudando eles no projeto, né? Jesus Limpa. Isso. Aí a gente tava... Até então, a gente estava indo só ajudar eles a limpar as casas. Então, a gente via a cena da casa das pessoas, Exatamente. né? Sem e ali, saber como exatamente. tava, Na minha mente, eu já estava me preparando o meu psicológico para quando eu fosse na minha casa. Daí a gente ficou 2 semanas lá, daí uma irmã ofereceu o apartamento dela pra gente ficar, que ela nunca tinha morado, até por conta do nascimento do Bernardo. Daí ali tá o apartamento dela todo mobiliado e a gente estaria pronto para receber o Bernardo, né? Daí nesse meio tempo a gente conseguiu vir pra nossa casa. Daí foi onde a gente viu como tava. Parte do princípio, assim, que isso eu conversei com meu sogro abertamente, assim, né? Cara, são meus segundos pais, assim, né? Meu sogro e minha sogra. Abriram as portas da casa deles para nós ficarmos e, além disso, deixaram de dormir no quarto deles pra gente dormir. E ele e minha sogra ficaram dormindo durante 3 semanas quase no sofá. E isso, por mais de coração que seja, né? Isso começou, né? A não nos incomodar de uma forma ruim, né? Mas, pô, a gente não quer estar causando esse tipo de situação, assim, dentro da nossa família e tal. Fala, pô, eu tô aqui confortável, né? Mas, de coração, eles fizeram isso por conta da Cauana grávida, para também nos ajudar em todo esse momento que a gente estava passando. Mas eu acredito, Rafa, que existem tristezas que vêm para a morte quando tu não está com Jesus. Muitas pessoas perderam a vida de sonhos, de projetos, de circunstâncias, de empresas. Mas quando a gente está com Jesus, existem circunstâncias que vêm para nos fortalecer e para nos mostrar o milagre, a glória de Deus sobre a nossa vida. E foi, cara, é isso que nós estamos vivendo nesses dias, sabe? Assim como vários personagens bíblicos, assim, que perderam tudo para ganhar muito mais, nós temos vivido isso na nossa vida, sabe, mano? Porque a gente perdeu tudo, a gente foi pra casa do meu sogro, aí uma irmã, que nem a Cauana falou, depois de alguns dias falou, eu tenho um apartamento, vocês querem ficar lá, tal, assim... Nunca morei, comprei lá. Eu tenho uma casa em Gravataí, comprei um apartamento, mobilei, nunca morei. Também nunca quis alugar e tal, né? Olha só que loucura. Esperando vocês. Sim, tá, mas e aí, como é que vai ser esse aluguel aí? Porque a gente, né, sem dinheiro, sem nada. Sem nada. Só com incerteza. Não tinha nem saído os projetos de incentivo do governo, nada ainda tinha saído, né? E a gente, como assim, né? E ela, não, quem é que falou de aluguel? Eu vou emprestar para vocês o tempo que vocês precisarem ficar lá, até reformar a casa de vocês, até reconquistar as coisas de vocês, podem ficar morando lá. E a gente foi para lá, cara. Então, e a gente tá lá até hoje, né? Porque não terminou ainda a nossa obra ali, recém começamos, podemos falar sobre isso depois. Mas nesse meio tempo aí que já estávamos nesse apartamento, a gente conseguiu acessar o nosso. Porque a gente ficou esse período aí de 3 semanas e meia, né, que não tinha fechado um mês ainda, a gente ficou só na Operação Jesus Limpa, que foi o projeto lá que a gente fez na nossa igreja. Eu vi que a tua igreja, a igreja do Pastor Márcio, também fez um trabalho de limpeza das casas. Primeiro, a igreja do Pastor Márcio, nós fizemos um trabalho diferente lá, né? A tua igreja foi um abrigo. Foi um abrigo. Né? Recebeu muitas pessoas, porque era mais doações perto também, né? Sim. Era mais perto, né, do foco, né, principal. Então, a igreja de vocês serviu como um abrigo. A nossa igreja, por ser um pouco mais longe,
e por lá ser uma cidade mais alta, a gente atuou de uma outra forma. A gente foi o auxílio para as famílias que estavam indo para casa dos parentes. Você imagina assim, a gente, assim como nós, eu e a Cauane, a gente foi para casa do meu sogro, muitas pessoas no bairro da volta da nossa igreja chegaram na casa dos parentes. Então, tipo, tinha famílias que tinham 3 pessoas morando, daqui a um pouco tinha 15, 20 pessoas morando na mesma casa. E às vezes sem roupa, sem roupa. Às vezes não, sem, É. sem roupa, sem comida, sem material de higiene pessoal, nada. Então, no começo a gente ajudou com essa situação. Ficamos 2 semanas e meia, mais ou menos assim, até a água começar a baixar nesse bairro lá do Novo Mundo, que eu te falei no começo. E a água começou a baixar e a gente começou a limpar as casas, né? Até daí eu voltei a trabalhar, porque daí depois de um tempo eu consegui instalar a internet lá nesse apartamento, tudo. A gente se ajeitou, consegui instalar um escritório ali momentâneo, né? Isso é um ponto legal também, porque a tua empresa também, né, te liberou. apoio. Ela não é aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu quero, até vou olhar para a câmera aqui, quero mandar um abraço pro BV, né, pro Banco BV, para todos minha líder, a Keiko, né, o Coelho, todos os meus colegas. Cara, eu preciso agradecer essa galera, Rafa, porque assim, foi crucial a gente passar por um momento assim, né, e a gente ter pessoas, né, meus líderes, meus colegas de trabalho, cara, me ajudaram de uma forma, não só com apoio, né, psicológico, de dizer assim, ó, cara, o tempo que tu precisar. Colegas me ligando, cara, eu não vou falar o nome de todos aqui, né, porque eu vou esquecer de alguém, certamente, porque muitos me ligaram, mandaram mensagem, falaram, cara, não te preocupa, o tempo que tu precisar ficar, a gente vai segurar as pontas por aqui. Nos ajudaram com recurso financeiro. Pensa a gente não ter nada, assim, cara, não ter nada, e quando vê pingar um Pix e um valor bom, relevante, né, pra gente reconstruir mesmo. Um valor que nos ajudou a comprar o piso da nossa casa, a comprar tinta, sabe? Então, coisas assim que Deus foi mostrando, sabe? Que a gente tem pessoas do nosso lado. A minha empresa me apoiou super, assim. A Cauana tá de licença na empresa dela, isso foi bom também, que ela tava tranquila, assim, na questão do trabalho. E a minha empresa falou, cara, quanto tu precisar ficar. Tanto é que quando eu quis voltar ainda, a minha chefe, a líder do RH lá do Banco BV, falou pra mim, né? Tem certeza que tu tá bem pra voltar? Né? A psicóloga do banco me ligou, né? O Coelho, que é nosso gerente lá da área de tecnologia, me ligou também. Perguntou, cara, tu tá bem? Tem certeza que tá tudo certo e tal? Então isso realmente, Deus foi colocando pessoas, né, no nosso lado, assim, pra nos dar base, né? Porque eu confesso, cara, que tem pessoas que não tiveram essa base que a gente tem, né? Por um motivo ou outro, tem pessoas que não tem nem família, cara, não tem nem estrutura. E isso eu penso muito quando eu vejo as pessoas desesperadas numa reportagem de televisão, né? E a gente em paz com tudo isso que aconteceu. Eu acredito muito que Deus preparou esse momento para que a gente tivesse paz, mano. Porque se tu não tem uma base, se tu não tem família, se tu não tem estrutura, a pegada é forte, meu irmão. É forte pro cara aguentar assim, sozinho. A gente se abalou já demais. Imagina, né, quem... A gente se abalou, mas não caiu. Mas tem gente que se abalou e caiu, meu irmão. Porque é forte a coisa. E a gente viu desde o início o cuidado de Deus com a gente, né? Com a nossa vida. Com a reconstrução da nossa casa, com o Bernardo, porque no meio de tudo isso, né, Deus ainda protegeu a minha saúde, a minha gestação, porque, né, Deus o livre guarde, mas poderia ter acontecido algo, o Bernardo poderia ter vindo antes. Exatamente. E eu, por algumas vezes, eu sim tive algumas crises de choro, mas por conta de tudo, né, minha mãe até falava, ai, tu não pode chorar, tu não pode ter emoção forte. O Bernardo. E tipo assim, a gente sabe, mas no fundo a gente não... É algo incontrolável, né? Sim. Mas em nenhum momento a gente questionou a Deus, né? Por que com a gente? Por que com a nossa casa? Se nunca chegou a água ali, se nunca aconteceu. Eu até falei pro Alisson, a minha mãe e minha avó moravam na Rio Branco, há muitos anos atrás, quando a minha mãe era criança. E a minha avó disse que a minha mãe era criança quando aconteceu algo parecido. E depois nunca mais. Então, né, nunca, na nossa cabeça, nunca ia acontecer. Então, quando aconteceu essa situação, a gente ficou abalado, mas a gente não questionou a Deus o porquê. A gente só confiou que Deus ia nos dar condições, que Deus ia nos abençoar. E Ele teve cuidado com a gente desde o início até agora. Em cada detalhe.
Em cada detalhe. Eu lembro colegas meus, assim, tipo, me ligando, sabe? Teve um colega meu em específico que me mandou mensagem todos os dias durante 20 e poucos dias, né? O Alan, o nome dele, né? A Cauana via ele mandando mensagem, eu mandava áudio pra ele, assim como diversos outros, a Alexandra, enfim, galera mandando mensagem. E a gente foi sendo cuidado por Deus, Rafa, de uma maneira, e Deus usando pessoas, assim, que eu falei, né, eu tô citando aqui colegas de trabalho porque não é algo comum e normal, né? E eu falei isso para alguns deles, né? Eu falei, cara, existem colegas de trabalho e existem amigos, né? Eu vi que no local onde eu estou inserido, eu tenho amigos. Então, assim como diversos outros amigos, outras famílias chegaram perto da gente e foram o nosso esteio. Deus usou para ser o nosso esteio nesse momento, né? Dizendo assim, o que precisar, eu tô aqui. Deus usou essa irmã da nossa igreja, que com certeza sabíamos que ela estava disposta a nos ajudar, né, de alguma forma, mas jamais pensaríamos que ela iria abrir a porta da casa dela. Então, esses detalhes que não são pequenos, né, são grandes detalhes, mas teve outras pequenas coisas, né, desde, tipo assim, pra ilustrar bem o que eu tô querendo dizer aqui. Segundo dia, passamos esse sábado, postei uma foto no meu Instagram. Entrou água na nossa casa. Aquela foto que eu te mandei. Cara, naquele dia, nós não tínhamos dinheiro pra nada, assim, né? Já tinham pagado todas as contas. A gente tava apertado, assim, não tinha. E aí, a gente sem roupa íntima, sem nada. Eu usando a roupa íntima do meu cunhado que tava esgaçada ali, que me servia. Sabe? Tipo assim, emprestado ali. Né? E pra quem não sabe, o meu cunhado usa P e eu G. Então, a gente, cara, se virando. Né? Se virando. Tô sendo transparente aqui. A gente se virando. Quando vê, pingou um Pix. Acho que R$300. De um ex-colega, um amigão meu, que era meu ex-colega, o Bill, né? O apelido dele é Bill, é Matheus Geres o nome dele. Ô, mano, olha só, tô te mandando aí, eu não lembro se esse foi o pai dele que mandou ou foi ele. Falou, tô te mandando um valor aí da minha família e tal. E eu falei, cara, tu não sabe, mano, eu não tenho roupa íntima pra vestir, velho. Né? E aí, claro, a gente tem cartão de crédito, a gente poderia ter comprado, mas nesse momento, mano, aonde tu vê o que aconteceu com a tua casa, tu não quer usar cartão de crédito, né? Tu vai gastar dinheiro, mano, e depois, né, pra recuperar, pra recomprar as coisas, a gente não sabia o que Deus ia fazer. A gente viu que a gente estava numa circunstância difícil. Daí tu fica... Cara, se eu der um passo em falso aqui, né, eu tenho meu filho, né, que tá vindo. Então, entre uma coisa e outra, a gente acaba... E eu falei, cara, tu não sabe, mano, mas Deus te usou pra gente comprar roupa íntima, mano. Tô indo lá agora comprar. E a gente foi lá numa loja em Gravataí, compramos roupa íntima pra gente. Então, esses detalhes, sabe, que Deus foi mostrando a cada dia até hoje, sabe? Mostrando que Ele tá com a gente. Eu levei algumas roupas, né, na noite, mas aí no outro dia eu fui lá, aí foi o Wesley. Pois é, a tua casa também foi. Minha casa também foi. Só que aí eu fui no outro dia, e no outro dia não tinha entrado ainda dentro de casa, né? Tava ali na calçada, então acessei a casa e tal, mas vi que a onda, né, acho que quando passava alguém com um carro, começava a entrar. Peguei o que eu consegui de roupa, comecei a jogar pra cima do roupeiro. Lá pra cima, joguei tudo lá pra cima. Boa. Aí tá, vim embora, trouxe alguma coisa. No outro dia eu fui de novo, aí eu fui com o Wesley e o Felipe. Subiu mais, aí já tinha subido que pegou na cama, assim. Nossa. Aí o Felipe, né, ele falou, cara, leva, a gente não sabe se não vai subir mais, né? Aí tava a gente carregando lá. As roupas. Cada um ia assim na água lá, carregando. Mas a gente pegou, né? Deu pra pegar algumas coisas. Agora fica o cheiro. Né? E mesmo eletro, que não. Tu conseguiu tirar alguma coisa? Eletro, eu trouxe a TV aqui, né? Olha que aí. a minha esposa. Aquisição nova da RF. A minha esposa acha que vai voltar pra casa, né? Essa TV. Doce ilusão. Eu acho que foi a primeira coisa que eu peguei e coloquei já no carro ali no outro dia quando eu fui. E... Foi a desculpa certa pra trazer pra RF a TV. Mas de eletro pra mim foi o pouco ali, né? Porque eu já tinha subido tudo. Eu consegui colocar acima da pia ali. Então foi tudo tranquilo. O de vocês eu acompanhei os stories ali, pegaram os eletros depois. Sim. Mas vamos por partes. Beleza. Como foi quando vocês conseguiram acessar? Cara, de tudo isso que a gente passou, assim, né? Eu falei que o primeiro grande impacto foi quando a gente estava saindo, a sensação de abandonar aquilo que tu conquistou, né?
aquilo que tu ganhou, enfim. Essa sensação, assim, de descontrole, né? Tipo, cara, não sei o que vai acontecer a partir de agora. Tá rodando o vídeo aí pro pessoal ver. A gente saiu ali, cara, o que eu vou fazer agora? Aí, depois, o segundo grande impacto foi a gente ver a foto, né? Que tinha entrado água. Ali foi onde a gente chorou, a gente meio que... Meu Deus, cara, aconteceu mesmo o que a gente tava esperando, né? E aconteceu esse terceiro ponto, que foi quando a gente chegou lá em casa. Cara, que foi o pior de todos, né? A gente teve 3 grandes impactos aí, né? Tipo, de tristeza, assim. E a maior tristeza, com certeza, é a entrada dentro de casa. Porque quando a gente entrou, a galera tá vendo a cena aí. Cara, primeiro que não dava pra gente respirar direito. Eu já entrei meio que querendo vomitar, com a mão no rosto ali. Porque a gente não tirou nada de dentro da geladeira. Não, mano. Nossa, tava terrível. Além do cheiro de mofo, assim, muito cheiro de estragado. Né? As coisas tudo mofada, tudo caída. Naquela semana a gente tinha feito compras. A gente tinha feito compras, verdade. A gente fez o rancho do mês ali, ficou tudo. Aí, as portas não abriam direito, né? Eu tive que dar um pontapé na porta dos quartos ali pra abrir. E, cara, a gente vê as fotografias ali, suja, estragadas, a gente vê as nossas roupas. Quando a gente andou no nosso quarto, a primeira coisa que foi muito impactante, assim, a gente viu todas as fraldas do Bernardo, elas incharam ali, se abriram dos pacotes e estavam espalhadas pelo chão, assim, parecia que era fralda usada de bebê, sabe? Tudo aberto, assim, a gente viu, cara, as coisas do meu filho, sabe? Pra mim foi o que partiu o meu coração. Foi, e tudo revirado, né, Rafa? A gente... Geladeira caída, a máquina de lavar, que é pesadíssima, saiu do lugar. E a tampa estava aberta. A tampa aberta da máquina, exatamente, com a pressão da água. Então, cara, o Rafa é meu amigo de muito tempo, né? A gente trabalhou junto lá na RS4. E a gente sempre teve algo em comum, que era curtir coisas de câmera, gravar... setup, computador, essas coisas. Eu até um pouco mais de computador do que o Rafa, assim, o Rafa é bem na parte audiovisual, assim, mas eu curto muito essa parte, assim, de sempre quis ter uma cadeira gamer, um teclado, não sei o que, daí quando cheguei lá, mano, tipo assim, pô, minhas coisas já era, sabe? Todo o meu setup. Tem uma foto da tua cadeira no chão, Tem uma foto da minha cadeira no chão. Então, assim, obviamente, né, isso é em segundo plano, né? Eu tô falando de coisas supérfluas, mas que são as nossas coisas, né? E que impactaram também, né? Nossa. Eu lembro que alguns dias antes a gente recebeu no grupo do condomínio um vídeo de visualização única de uma vizinha que conseguiu acessar o apartamento dela no térreo e viu como que tava. Daí o Alisson viu e perguntou, tu quer ver? Daí eu disse, não, quero, porque eu já quero preparar o meu psicológico, porque a gente sempre pensa assim, né? E daí eu assisti, e realmente a cena foi muito triste, o marido dela entrou gravando também, ela chorando, e na minha mente, vai estar assim também. Só que por mais que tu veja e que tu pense, que tu saiba como vai estar, não é a mesma coisa quando tu entra e vê. Então, tipo, quando a gente entrou e eu olhei o jeito que tava toda a casa, porque na noite que a gente saiu, eu tinha limpado, eu tinha arrumado tudo, eu tinha deixado tudo arrumadinho, e na minha cabeça a gente ia voltar e não ia ter acontecido nada. Então, tipo assim, foi uma cena muito triste. Uma mistura de cheiro, né? Cheiro de mofo, umidade, as coisas estragadas, tudo revirado. Daí eu lembro que a gente começou a descartar aquilo que a gente ia botar fora. Daí eu lembro que eu falei pra minha mãe e pro meu irmão. A minha mãe, inclusive, tadinha, ela já tava ruim. E aí ela ficou mais ruim ainda quando ela viu toda a cena. E ela foi junto? Foi junto. Mas ficou no carro depois, ficou. Né? Porque ela ficou enjoada pelo cheiro. E também bem triste, assim, sabe? De ver as coisas. E daí eu lembro que eu falei, eu não vou ficar na sala, tudo que tiver aí vocês botam fora, porque se eu olhar, eu vou querer guardar. Então, botem fora pra gente não... dos eletros ali, tudo amontoado, tá? A galera pode ver. Foi bem, bem triste. A gente ainda tá tentando recuperar alguma coisa. Mas tem muita coisa que não vale a pena, né? Eu digo mais assim, questão de roupa, né? A gente levou tudo pra igreja lá, eu abri bastante coisa, né? Mas a máquina de lavar aparentemente tá funcionando. A gente não conseguiu plugar ela na água ainda, né? Pra testar a água entrando ali e tal, mas a gente ligou ela ligou, girou o tambor, então tá funcionando. É um baita gasto a menos, né? A geladeira, ela liga e desliga. Ela liga, começa a funcionar e para, então vai ter que trocar alguma peça, mas acho que vai dar pra recuperar também.
Então, algumas coisas assim a gente conseguiu recuperar, graças a Deus, né? Porque nesse momento, qualquer coisinha que o cara consiga recuperar é uma baita ajuda, né? Sim, é uma vitória. Com certeza, porque foi realmente muita perca, assim, e, tipo, móveis, né, mano? Nem se fala, né? Tudo, né? Tudo. Tem gente até que tenta recuperar sofá, cama, essas coisas assim, mas principalmente nós com bebê agora, né? A gente não pode correr risco de infectar ou de ficar alguma coisa mal limpa, né? Então a gente realmente só vai tentar recuperar esses eletros aí que a gente tem certeza que dá pra limpar bem, que é uma superfície lisa de ferro e tal, limpa com um produto e não vai ficar nenhum resquício, né? E que querendo ou não é mais caro, né? É. Sim. E a nossa casa lá, mano, tipo, questão estrutural também foi tudo, né, mano? A gente com certeza, quando a gente recebeu o apartamento, a gente pintou alguma parede ou outra, a gente botou alguma coisa ou outra de estrutura, né? Mas nem falando sobre isso, cara, tipo, meu, não tem porta mais no apartamento, sabe? Porque as portas estragaram tudo, né? O material da construtora, aqueles que é tipo, não é MDF, mas é tipo, né? MDF, é MDP. aquele material que estufa ali. Então, estufou tudo, estragou tudo, tive que arrancar tudo. O nosso piso era um piso quente, que era de laminado, né? Então, quando a gente pisou em cima, assim, ficou água por baixo, tudo estufado. Deu pra tirar com a mão, assim, sabe? Descolou tudo. Então, é praticamente... Além de ter que comprar móveis, ter que comprar eletros, tem que comprar coisas que a gente não... roupas, né? Coisas que a gente não conseguiu recuperar. Tem que comprar também né, a parte estrutural ali, mandar reformar e tal. Cara, é uma luta, assim. Mas, graças a Deus, Deus tá nos dando a vitória, sabe? Amém. E foi a Operação Jesus Limpa? Operação Jesus Limpa. E aí foi também no apartamento de vocês? Exatamente. Nesse dia aí, né, o pastor reuniu a galera e falou, ó, tal dia na casa da Cauana. Na verdade, ele vinha falando, né, ó, vamos lá, assim que liberar, vamos lá. Só que tinha água ainda na minha rua. Inclusive, no dia que nós conseguimos acessar, que foi um feriado de quinta-feira. Foi o último feriado de quinta-feira que teve aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi lá, não lembro que dia que foi. Foi agora no mês de junho, já. Foi acho que no mês de junho ou no finalzinho do mês de maio. Foi no mês de junho, acho já. A gente foi nessa quinta-feira lá. E da quarta pra quinta, eu ainda não tinha certeza se a gente ia conseguir ir. Porque a água tava alta ainda na rua. Então eu tava acompanhando. Aí quando chegou na quinta-feira, 4 e pouca da manhã, eu confirmei pro meu sogro, né? Falei, ó, sogro, vai dar pra ir. Vamos reunir a galera. Aí ele chamou todo mundo, confirmou que a gente ia ir e a gente foi. E aí, chegando lá, cara, pra atravessar, tive que ir com o meu carro, que é um pouco maior, na frente, para meus amigos conseguir passar com o carro deles, que era um pouco mais baixo, né? Bem mais baixo. Bem mais baixo. O Josimar, né, nosso amigo, ele foi atrás de mim para conseguir passar com o carro dele. O Lucas, que foi com o carro dele, né, já é mais maluco. Ele foi na frente, entrou antes da gente, mesmo com o carro baixo, entrou, conseguiu acessar. E a gente foi numa turma, cara. Isso é outra coisa que, para a questão psicológica das pessoas, provavelmente vocês na igreja de vocês têm experimentado isso também. É um apoio, assim, ó, absurdo, mano. Uma das melhores... Quer ajudar uma família que sofreu com a enchente do Rio Grande do Sul? Cara, o dinheiro, ele vai sim te ajudar com certeza no segundo momento, né? Mas o momento de limpar, mano, a sua casa, de tirar tudo de dentro, é um momento muito triste e que demora demais. A gente, entre umas 8 pessoas, a gente demorou o dia todo para tirar todas as minhas coisas ali e a gente não limpou ainda. Não, a gente limpou? Não limpou no mesmo dia. A gente foi outro dia lá para limpar. Então aí tu imagina, mano, é muita coisa para tirar. É muito triste, Faz né? força. E as pessoas tristes, imagina se é duas pessoas, mas se eu e a Cauana fosse lá tirar. A gente ia ter que ir vários dias naquela tristeza, naquele desânimo ali de ter que tirar coisinha por coisinha. Então ter uma galera pra chegar ali, retirar as coisas rapidão, tirar tudo, botar fora o que não presta, isso ajuda demais, mano. E daí a nossa igreja também nos ajudou com isso daí, foi lá e falou, não, vamos lá que a gente, mesma equipe aí que tá limpando, se reuniram, aqueles que podiam, né, porque muitos já tinham compromisso ali no dia, feriado e tal, mas os que podiam conseguiram comparecer com a gente. Teve uns amigos nossos que até ficou triste, né? O Diego falou assim, cara, não me avisou. Eu falei, mano, foi de última hora, eu não sabia se ia dar ou não. Eu só avisei ali o pastor, eu falei, quem der pra ir, vamos lá e vamos embora. Foi meio de última hora ali, mas a gente conseguiu, graças a Deus, essa ajuda, mano. Então foi de suma importância pra nós, assim. E até bom ajuda, porque
mais rápido, né, o processo. Porque quanto mais demorar tu ficar olhando aquilo... É pior, É com certeza. pior, Muita né? gente não tem forças, né? Psicológico, para poder fazer essa limpeza. Ainda bem que a gente também tinha material para isso, né? Sim. Muita gente não tem lava-jato. E aí tem mais a questão Reboque, dos não gastos, Não tem dos nem produtos. luz para ligar o lava-jato. Exatamente. E aí um exemplo, né? Eu sou nojento pra cheiro e tal, assim, cara. Eu passo malzão, assim, sabe? Muito. Eu Eu falei, não- bota 3 máscaras pra entrar. A Cauane é técnica de enfermagem, ela não gosta que furem ela com agulha, assim, sabe? Quando vai tirar sangue ali, ela não gosta. Eu já não tenho problema com isso. Eu fico olhando, assim, né? A enfermeira ali, cravando a agulha ali pra tirar sangue. Mas com cheiro eu já sou nojento, assim. Então, isso é uma coisa que ia me pegar muito. E a Cauane ia ter que tirar todo o nosso lixo da geladeira sozinha. Porque, cara, esses vídeos que vocês viram aí foi quando a gente acessou a primeira vez. Então, a gente acessou a nossa casa, a geladeira tava fechada. Quando a galera, mano, levantou a geladeira e eles abriram a porta da geladeira, eu tava na rua. Porque eu tinha saído pra rua ali pra levar alguma coisa no carro. Quando eu fui entrar na minha casa, eu não conseguia entrar mais, mano. Eu entrava no corredor lá e já dava vontade de vomitar. Olha Wesley aí, tem trouxe, até... Meu Deus, hein? Melhor Muito que obrigada. iFood, hein, meu? Bernardo agradece. Patrocina nós aí, iFood. Aí, cara, eu não conseguia entrar lá dentro, mano. Então, isso é uma coisa... Pequenos detalhes, né? Que tipo assim, pô, a Cauane tem que fazer sozinho isso daí, né? Se não tivesse a família e a igreja ajudando... Então, isso aí é muito importante, mano. E a geladeira eu acho que é o pior, né? É, Nossa, eu não também, sei, é eu ia falar, eu não horrível. sei como é que foi lá em vocês, mas Não, na é horrível. nossa... E demora pra sair o cheiro, né? Tu deixa vários dias E aberto é um ali. cheiro de uma mistura, assim, parece um peixe podre, né? É. E aí, a geladeira do meu sogro ainda tinha um peixe podre dentro. Nossa! Meu Deus do céu. Juntou Tá, o e vocês cheiro. conseguiram tirar o cheiro da geladeira? Saiu. A Luana viu na internet passar vinagre, alguma coisa assim também. A nossa Fez de demorou tudo. bastante também A pra gente sair. deixou aberta, botou o lava-jato. E a parte de baixo ainda, onde guarda as verduras, tem aquela caixa, encheu de água aquilo. Nossa, muito horrível. nojento. Meu Deus. Tem o vídeo, até nem te mandei esse vídeo aí, né? Pra mostrar, porque é nojento. Quando eles abrem assim a parte de baixo do freezer ali, a carne virou uma gosma, assim, sabe? Terrível, mano. Imagina o cheiro disso aí. Nossa, é muito ruim. O Wesley trouxe salgadinho na hora que a gente tá falando do... Valeu, Wesley. Mas eu não vou. Eu sou nojento pra cheiro, né? Mas o cheiro do salgadinho tá bom. Então, aí teve a Operação Jesus Limpa. Quantos dias mais ou menos ali? Na nossa casa? É, Na nossa casa 2. foi um dia pra recolher as E coisas. outro pra limpar. outro pra limpar. E o outro dia pra limpar. Porque ainda, como o nosso apartamento é financiado, teve aquele lance que foi bastante divulgado até do seguro DIF, que é um seguro do financiamento da Caixa. E para esse seguro, estavam indicando que a casa tivesse suja ainda, para poder... Foi a primeira informação que nós recebemos, né? Estavam indicando que a casa tivesse suja para passar pela vistoria do seguro. Então a gente não limpou no mesmo dia. Só retiramos tudo de dentro e não limpamos. Aí depois a gente recebeu a informação, porque sabe como é que é, né? Quem tá aqui, quem viveu essas enchentes, sabe que vem uma informação atrás da outra, é uma loucura. Tu fica com a tua cabeça girando, né? E aí depois a gente recebeu a informação de que não precisava estar suja a casa, né? Eles iam avaliar os danos estruturais nessa vistoria. Então, quando eu fiquei sabendo disso, a gente agendou daí num outro final de semana. E aí foi mais uma equipe lá para limpar também da Operação Jesus Limpa, né? Aí a gente foi lá, aí sim, a gente limpou tudo com bastante detergente, porque aquela água, ela é gordurenta, né? Ela é gordurosa, gordurenta nem existe, né? Gordurosa e gruda demais, não sai só com lava-jato. Então a gente levava sabão líquido, sabão de lavar louça e desinfetante, né? E aí tacava nas paredes, esfregava e depois vinha com lava-jato e limpava. Aí ficou tudo bem branquinho, assim, bem limpinho. Mas foram 2 dias ali. Daria pra ter limpado tudo num dia só, né? Com aquelas 7, 8 pessoas que foram a primeira vez. Mas a gente ia acabar à noite, assim, sabe? E detalhe, né? Pra limpar é só com gerador. Porque não tinha luz ainda. Então, só gerador. Graças a Deus, a gente conseguiu um gerador lá na igreja, lá. Né? Um irmão da nossa igreja abençoou com o gerador. Né? O Clauber e a Dani abençoaram com o gerador. A gente usou o gerador, né? E depois daí ele pegou, que é pra usar na loja dele lá, enfim. Mas ele nos abençoou. Todas as casas ali da Operação Gideão. Foi através aí dessa parceria aí que a gente conseguiu, né? Que o nosso pastor conseguiu lá com esse irmão, com esse empresário da nossa igreja. Então isso nos ajudou demais, mano. Foram acho que 20 e poucas casas
que foram limpas, né? Além da minha ali, mais 20 e poucas casas lá da Vila Rica lá, dessa comunidade que foram alcançadas ali através desse projeto. E os projetos agora para a nova casa, né? Porque agora é Cara, uma casa nova, né? A gente até tava comentando esses dias, né, que na época tu tinha planejado, feito algumas coisas que até hoje tu já não faria, nossa, então não vai da Cauana fazer. aqui, meu Deus do Eu céu. não sabia disso? Nossa, não. Ela sabe, só que ela me xinga. Porque... Não, eu falei pra ele assim, não é que a gente errou, né? Na época era bonito. Não, na época, né? Não, que eu inventei. Eu inventei de quando a gente... Eu inventei não, a gente inventou, né? Eu não decido nada sozinho, Deus o livre. Né? Vai apanhar 2 vezes aqui no programa. A gente inventou de colocar um papel de parede meio que 3D, assim, bonitaço, só que um verde água. E aí a gente comprou o sofá, que a minha mãe deu na época, verde água também. Nossa, mano, a gente tava... e uns nichos da parede da sala, assim, Verde água. pra colocar alguns enfeites, eram verde água. Então, eu não aguentava mais olhar aquele verde água, né? Jesus me ajudou nessa daí. Que agora a gente tá, cara... A gente, graças a Deus, assim, a gente já começou a reforma da nossa casa. A gente conseguiu contratar um rapaz, né, pra fazer toda a parte da parede e pintura, porque quando ele lava de lava-jato, esses apartamentos de construtora, ele é massa corrida nas paredes para deixar lisinho, né? Então arranca muito daquela massa corrida ali, fica tudo imperfeito, assim, né? Fica cheio de onda, cheio de buraco. E tinha umas partes que eram de gesso também, que estragou o gesso, então a gente contratou um rapaz que tá fazendo toda a parte de parede, ele finaliza essa semana agora, as paredes. Eu comprei o piso, procurei vários, como é que é, né? Procurei vários, o estilo e o valor, né? Porque a gente achou uns top. Sim. Mas aí R$200 um metro quadrado do piso, né? Não dá, né? A gente achou um bom, bonito, que a gente gostou, num valor bom também, na promoção. A gente comprou daí. E aquilo dos detalhes que eu te falei, né? O meu pai manja bastante de construção, né? Ele nunca trabalhou, né? Ele nunca teve isso como profissão, né? A área da construção civil. Mas ele manja bastante, construiu toda a nossa casa, a casa que eu me criei, construiu todo sozinho. A igreja dele também, lá no Lami, ele constrói também com a ajuda dos membros da igreja, dos meus tios, né? Que foi, inclusive, daí isso que eu queria falar, que foi o meu pai e 2 tios meus, que a gente fez um mutirão agora. Meu pai, 2 tios meus, eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão, a gente foi lá pela resenha, né? Só pra olhar mesmo. Porque manjar a gente não manja, né? E aí a gente foi lá agora nesse sábado, a gente passou o dia todo lá, e eles colocaram 80% do piso, né, pra mim. Agora um tio meu ia ir hoje, não conseguiu ir hoje, vai ir amanhã pra terminar todo o piso. Então a gente tá nessa fase aí, nós já conseguimos quase terminar as paredes vão terminar essa semana também. Vai terminar o piso. Semana que vem a gente já tá vendo de encomendar as portas pra colocar, que a gente perdeu todas as portas, e porta é uma coisa cara, mano, é mais cara do que fazer as paredes e o piso junto quase. Então a gente vai ter que ver essa questão das portas. A gente já conseguiu comprar a maioria dos móveis, né? Quase tudo, né? Quase tudo. A gente comprou presencial poucas coisas, porque é caro presencial, né, mano? Na internet então, bem mais barato. Sim. A gente deu preferência pra comprar presencial a cama, porque o cara tem que experimentar colchão ali, né? Senão tu compra uma coisa que é dura. A gente comprou o sofá presencial e a mesa de jantar, que não mudava muito o valor. Agora, cozinha, Banheiro, o móvel do quarto. banheiro, o quarto, essas coisas assim, né? O guarda-roupa, o quarto que a gente diz o guarda-roupa. Foi tudo a gente que comprou. A galera pergunta, vocês mandaram fazer sobre medida, né? Nossos amigos perguntaram, alguns, né? Eu falei, sim, sobre a medida dos meus olhos. A gente foi lá, eu e a Cauana, a gente mediu todas as paredes e eu e ela dias caçando na internet algo que ia se encaixar perfeitamente naquele lugar ali, né? Então a gente comprou tudo pela internet. Algumas coisas vão demorar um pouco pra chegar, mas outras coisas eu tô esperando terminar o piso lá pra ir buscar, né? Algumas E coisas as cores bem diferentes, né? Não vai ter Ai, vermelho e não vai ter bonito, verde. meus amigos. É um outro apartamento agora. Agora vai ser um outro apartamento com um valor talvez até menor, né, do que a gente gastou antes ali, das coisas que a gente gastou não, né? Das coisas que tinham ali, porque coisas boas, mas que a gente ganhou de casamento,
né? Mas que nós escolhemos, né? Então a culpa não foi das pessoas que nos deram de casamento, porque as pessoas perguntavam, quer isso? Eu falei, eu quero esse. A pessoa ia lá e comprava. Então, o gosto de cor a culpa é nossa, não foi das pessoas que nos deram, tá? Tanto é que o sofá foi minha mãe que deu, mas eu que escolhi a cor Só pra deixar Tiffany. claro. Exato. Escolhi Tiffany, pesquisa na internet aí, Tiffany, pra você ver a cor que eu escolhi do sofá naquela época, eu e a Cauana. Então agora, a gente, obviamente, modesto, né? A gente não tem dinheiro infinito, né, para reconstruir nossa casa ali. Pelo contrário, né, temos que, para conseguir recomprar tudo, por mais que nós tenhamos sido ajudados bastante, graças a Deus, Deus não deixou faltar nada, Deus está suprindo tudo. A gente está conseguindo comprar e vai conseguir comprar tudo novamente, mano. Então, hoje, no momento, não é questão de valor, não é questão financeira, é questão mesmo de tempo para chegar as coisas, para mandar montar. Inclusive o irmão da nossa igreja lá, pra te ver até isso, cara, Deus é perfeito, né? O irmão da nossa igreja é montador de móveis. Daí ele falou, cara, quando chegar só me avisar que eu vou lá montar pra vocês. Então essas paradas assim, Deus tá cuidando, sabe? Então agora é questão de tempo, até voltar tudo, até chegar as coisas e a gente poder voltar. A gente queria que fosse antes do Bernardo nascer, né? A partir do dia 15 do mês que vem, já fecha o prazo ali das quantas semanas que é? 37. 37. A partir de 37 semanas o bebê... A gente até brincou hoje, quando tu for né? ter filho, tu vai começar a contar em semanas também, A Rafa. gente até brincou, né? Que é a música do Mano Pedro, né? Eis que estou à porta e bato. É verdade. Literalmente. Hoje ela fez tá uma batendo. eco lá e tá de cabeça pra baixo já Só esperando. Aí, ó. já tá na porta. Então, a gente queria que fosse antes, né? Mas nenhuma sangria desatada também, porque a gente tá bem acomodado nesse apartamento que a gente tá lá, né? Agora é questão de tempo, esperar aí. Se der, tudo bem. Se não der, amém também. Exato. Amém. E até tu comentando aí sobre toda essa reconstrução, nessa nova visão que vocês estão tendo do apartamento, tem gente que, a gente comentou no início do programa, né, que às vezes já pensa em desistir, não vou mais voltar para aquela casa, mas também não tem condições de ter outra casa, né? Então, eu acho que é como, né, conversando com você, a gente vê que é um passo de cada vez, né? Então, tu precisa dar o primeiro passo, respirar, dar o segundo passo, respirar, comprar pela internet, vai demorar, tu comprar na loja, eu fui ver também na loja, também tá demorando de 15 a 30 dias só para chegar. Então, por causa dos fretes, e às vezes não tem estoque também. E, cara, é geral, é mais da metade de Canoas, né? Então, né, às vezes tu vai olhar, não é só para ti, né? Não é só contigo que tá acontecendo, né? É com geral, então tem que... Eu olhando na frente do espelho, assim, né? Daí, obviamente, eu tô falando aqui, não tô falando num contexto geral de todas as pessoas, mas eu tô falando do Alisson. Eu sempre fui muito tratado por Deus em todos os momentos importantes da minha vida. Quando eu me apaixonei pela Cauana e fui começar a namorar com ela, né? Deus colocou um propósito no coração do meu sogro. Quando a Cauana fosse namorar, ela ia passar por um período de oração. Então, eu fiquei 1 ano orando até ele nos dar a benção pra gente começar a namorar, né? Ele e o nosso pastor na época, o pastor Rezoni. Começamos a namorar, deu 1 ano, a Cauana sai da igreja onde nós congregávamos e veio pra sede, centro de Porto Alegre, e eu morando no Lami, extremo sul de Porto Alegre. Me desesperei, né? Falei, meu Deus, agora que eu comecei a namorar, o que vai acontecer? Deus deu um jeito de nos unir e eu vim congregar na sede com ela, né? Tudo pela paz, assim, sem nenhuma sangria ou briga ou alguma coisa, né? Deus me trouxe para congregar na sede. Aí, noivamos, né? Marcamos o casamento, pandemia. Na verdade, antes de marcar o casamento, nós noivamos e eu me acidentei. Aí perdi o movimento do meu braço. Um momento dificílimo da minha vida. Passei por isso. Casamento marcado, apartamento comprado, tudo mobiliado, tudo pronto, pandemia. Aí foi lá, o Alisson e a Cauana teve que adiar por 3 vezes o casamento. Aí agora, outro momento importantíssimo da nossa vida, a chegada do Bernardo. Aí vem e acontece isso. Tudo planejado, tudo projetado. E Deus mostra pra gente que não é pelos nossos planos, pela força do nosso braço, porque eu sou um cara que eu não gosto que nada fuja do meu controle. Sempre fui um cara que, por mais que muitas vezes, né, não soube administrar bem a minha renda financeira, ou já me desequilibrei, mas sempre fui um cara que busquei muito ser equilibrado, não dar um passo maior do que a perna, muito controlado, assim. Eu dei um exemplo aqui na parte financeira, mas em todas as áreas da minha vida eu sempre gosto de ter as coisas
bem certinho, né? Eu gosto de tratar uma coisa contigo, se eu falo com o Libá, Rafa, eu vou chegar às 7. Se eu vou me atrasar, eu já mando uma mensagem, Rafa, não vou conseguir chegar às 7, sabe? Eu sou esse cara, assim. Eu gosto de ter horário, ser regrado, ser controlado. E aí, Deus me trata a vida toda nisso. Fala assim, cara, tu tem que aprender a descansar em mim, mano. Tem que aprender que não é pelo teu controle. Tem que aprender que às vezes as coisas vão sair do teu controle, mas tu tem que ficar em paz porque eu tô cuidando de tudo. E a gente tá vivendo esse momento agora, né, cara? Com o Bernardo, a gente tínhamos muitas incertezas no começo, mas Deus tá nos mostrando dia após dia que, cara, fica tranquilo, porque é pro melhor. Esse deserto, que nem eu falei ali, né, antes, né, essa tristeza, ela não é uma tristeza de morte. Essa tristeza é a mesma tristeza que José passou quando os irmãos dele abandonaram ele. É uma dificuldade para chegar num objetivo final que é muito maior, muito mais grandioso. Essa tristeza é a mesma tristeza quando os irmãos de Davi não acreditavam nele, porque ele não tinha a mesma estatura e a mesma força dos outros irmãos. Mas quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito, talvez as pessoas que estão nos escutando agora estão desesperadas. Coloca Deus nesse barco, porque a diferença da tempestade, a tempestade chegou para mim, chegou pro cara mais rico de Canoas, talvez, e chegou pro cara mais pobre de Canoas. Essa tempestade chegou para mim, que tenho Jesus, que sou um pastor, mas também chegou para pessoas de outras religiões. O que diferencia não é a tempestade que a gente passa, mas é quem tá no nosso barco, né? Então, eu tenho certeza que, cara, e isso tá se provando, né? E eu tô falando isso no meu Instagram, tô mostrando isso de várias formas. Tá se provando que a gente vai sair dessa melhor do que a gente tava quando a gente chegou. Em diversos aspectos. A gente brinca aqui sobre a decoração da casa e tal, mas de diversos aspectos, cara. A gente vai sair mais forte, a gente vai sair com uma experiência de vida absurda, né? Deus moldando diversas coisas em nós, mostrando pra nós bem assim, ó, não adianta, mano, tu achar que tu tem a melhor casa, que tu achar que o teu computador é o melhor, que tu achar que a tua cama é uma cama de 10 mil reais, que isso, que aquilo, que o teu fogão, a tua geladeira é top. Não adianta, meu irmão. Se Deus quiser te tirar tudo, Ele te tira tudo, meu irmão. E aí? Não adianta tu ter o melhor, pode chegar porque tem o melhor e pode chegar pra quem não tem nada dentro de casa. A destruição pode vir pra quem é quem no meio do caos. Quem é quem quando todo mundo é igual. Quem é quem. Não adianta tu ter o melhor carro, meu. Não adianta tu ter, se tiver que vir uma dificuldade pra tua vida, pra tu perder tudo aquilo que tu tem, tu vai perder. Tem empresa milionária fechando, falindo. Tem uma grande empresa, eu esqueci o nome agora, mas eu vi esses dias no Instagram do Canoas Mil Graus, teus clientes, inclusive, né? Eu vi no Instagram deles que tem uma empresa, eu esqueci o nome agora aqui de Canoas, uma empresa, cara, centenária. Declararam falência, mano. E aí? Aqui de Canoas, né? E aí? Então, essas coisas são pra gente refletir, mano. Tipo assim, cara, beleza, Deus te deu, mas seja modesto. Não acho que tu tem um rei na barriga, sabe? Não acho que tu é o cara porque tu tem uma coisinha tri que Deus te deu ali. Que tu tem algo top que Deus te deu. Seja de boa, porque se tu tiver que passar pela dificuldade de perder tudo que tu tem, meu irmão, tu vai passar. E aí que tu vai provar quem é que tu é de verdade, entendeu? Porque Deus, Ele te dá de volta, né? Mas e como que vai estar o teu coração quando Deus te der de volta? Se acontecer uma outra vez, como que vai estar o teu coração? Ou será que tu vai depositar toda a tua... Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? E eu já vou passar a palavra aqui, senão eu fico falando demais. Mas eu gosto de falar sobre a felicidade, né? A gente deposita a nossa felicidade no quê, mano? Se a gente depositar a nossa felicidade nos nossos bens materiais, pode vir uma enchente e acabar a nossa vida, mano. Gente pode cometer suicídio porque perdeu tudo dentro de casa. Por quê? Porque tá tudo depositado naquilo que tu tem, não naquilo que Deus fez tu ser. Eu acho que isso é muito importante a gente meditar nesse momento. Assim. É isso aí. A Cauana quer deixar uma mensagem, já que o Alisson já deixou uma mensagem. 5 horas falando. Tem outra água aí, na verdade, uma coisa que eu pensei, que a gente pensou, né? Eu até compartilhei muito com a minha mãe sobre isso, que o Alisson falou, é de que maneira que a gente passa por tudo isso, né? É muito compreensível que as pessoas queiram desistir, né? Porque nem todo mundo tem Deus, nem todo mundo tem Jesus consigo, né? E com certeza para nós que temos Jesus e acreditamos nele, a gente sabe que é fácil passar por isso, né? A gente crê que por mais que a gente perca, ele vai nos dar em dobro.
Mas e quem não tem? Né? Quem não tem Jesus e quem não tem uma família que possa dar apoio e quem não tem um psicológico forte, né, para seguir. Então é muito compreensível isso, mas pode ser que essas pessoas, essas famílias não tenham tudo isso, mas se elas tiverem alguém do lado, né, alguém para dar apoio, para dar força, fica um pouco mais leve, né? Não que fique fácil, mas fica um pouco mais leve de seguir. E é óbvio que a gente não quer passar por isso de novo. Antes, até o Alisson até falou, eu não estava muito confiante de voltar, porque eu falei para ele, agora a gente não tá com o Bernardo, mas e depois? Né? E voltar para casa, deitar a cabeça no travesseiro, tranquila, dormir, sabe? Num dia de chuva, saber que não vai acontecer de novo, ou qualquer alerta que tiver, a gente ficar pensativo. Vamos querer passar por isso de novo? Eu tava assim. Mas, como eu disse, e ele também falou que a gente confia e confiou em Deus em todo o tempo, a gente sabe que se Deus permitir, Deus quiser que a gente passe por isso de novo, a gente vai passar. Vai acontecer, sim, se for da vontade de Deus. E Deus vai nos dar força de novo pra gente se reerguer, pra reconstruir tudo de novo. Então, isso que o Alisson falou é muito verdade. Não o que pesa mais para todos nós é de que maneira nós vamos passar. Com quem nós vamos passar. Será que a gente vai decidir passar tudo isso sozinho? Ou a gente vai decidir passar tudo isso segurando na mão de Deus? Saber que a gente pode estar no barco, o barco pode até tentar virar. Mas se a gente acreditar que Jesus, por mais que ele esteja ali no cantinho dele dormindo, a gente acreditar que não vai virar, é isso que vale. Eu queria aproveitar rapidinho e perguntar para vocês também, que é uma frase que rodou muito na internet, né? E teve briga política, enfim. Mas é o que define o nosso estado, né? O que mais teve foi treta, né? O que mais teve foi treta. O que essa frase diz para vocês? O povo pelo povo. Nossa, cara, a gente viu um completo descontrole, né? Das nossas instituições públicas. O que a gente viu muito aqui, cara, nesses dias aí de caos que aconteceu, logo quando tudo aconteceu, foi instituições privadas, muitas empresas e muitos voluntários, tanto de outros lugares de Canoas como do Brasil inteiro, descendo para cá para ajudar a gente. Eu digo, por mim, eu fiquei focado numa outra área, né? Não ajudamos a nossa igreja com resgate direto. Nós ajudamos de outra forma, mas com certeza essa forma que nós ajudamos também foi de grande relevância, né? Explicamos aqui o contexto antes. Mas, cara, a galera, que desceu de jet ski, que desceu de bote, que desceu aqui pro Rio Grande do Sul, até a galera daqui também, amigos meus, né? Até um amigo meu que é empresário aqui, o Léo, aqui de Canoas, é da Audioworks. Ele tem jet ski e ele botou o jet ski na água com os amigos dele e vamos lá, mano. Então, foi isso que a gente viu. A gente viu um total descontrole, talvez até um despreparo dos órgãos públicos. A gente viu o nosso prefeito perdido, uma hora dizendo que a Rio Branco, que o dique da Rio Branco tinha estourado, daqui a um pouco disse que tinha consertado, tudo sob controle, e de uma hora, na mesma noite, foi na tarde, né? Tinha arrebentado, não era nem um dique, era uma comporta ali na Rio Branco. Falou que tinha arrebentado, depois conseguiram consertar e falou, não, tá tudo certo, fiquem tranquilo que a água não vai chegar. Não saiam de casa. Aí quando vê, não saiam de casa. Imagina se não tivessem saído. Aí quando vê de noite, sai o Alisson e a Cauana correndo do apartamento. Então, a gente viu isso e a gente espera de fato que isso mude, né? Eu tava conversando agora antes de começar o programa aqui, que a nossa esperança é que providências sejam tomadas, né? Porque, cara, vai acontecer novamente chuvas assim, né? Estamos passando por uma chuva muito forte nesse exato momento no nosso estado. Que alguns lugares, né, já está sendo atingido de inundou novo. Alguns lugares. O rio Jacuí, se eu não me engano, já está muito elevado, né? O rio Taquari também já está muito elevado com a água da serra que está descendo. O rio Guaíba, acham que, pelos estudos ali, os hidrólogos acham que não vai passar de 3,20 metros, pelo que eu vi. Então não vai inundar novamente Canoas, a princípio.
né? Se Deus quiser, não vai acontecer isso. Esperamos Que não. Mas também agora a gente vê que todas as bombas estão funcionando, né? De Canoas, a gente está vendo no Instagram da prefeitura. Então, foram consertadas coisas que estavam estragadas, tanto em Canoas e em Porto Alegre. Então, o que a gente viu foi um total despreparo, né? Dos órgãos públicos. E a gente está vendo algumas... A gente está sentindo, pelo menos eu estou sentindo alguma segurança nesse momento, que a gente está vendo que providências foram tomadas, né? Mal ou bem, tem que ser melhorado ainda todo o sistema de diques, tanto de Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, tem que ser o bairro Sarandi, lá foi terrível pra galera também, lá em Porto Alegre. Então, todos esses sistemas de dique de segurança tem que ser aumentados, né? Assim como o nosso prefeito anunciou aqui de Canoas, que estava fazendo aqui em um dos nossos diques, aumentando a altura deles, mas também os sistemas de prevenção, né? As bombas têm que estar funcionando, né, mano? E tem que ser melhorado para poder sugar a água de uma altura maior, né? Porque tem muita bomba que depois de um período ali a água cobre e ela não pode mais funcionar. Para de funcionar. Então A gente sente uma precisam, segurança, né? Mas a gente acaba ficando com um pezinho sempre atrás, né? Com certeza. A gente acaba sempre esperando que algo aconteça. Não tem como não. A gente vê grandes influencers do Brasil inteiro tendo que descer. Cara, se a gente tivesse com a quantidade de imposto que a gente paga... Eu fui um cara que esse ano, em meio a tudo isso... Olha só o que eu vou falar pra você agora. Em meio a tudo isso que a gente passou, chegou o prazo final para declarar o imposto de renda e eu tinha que pagar o boleto. Eu paguei R$ 1.600 de declaração de imposto de renda, imposto que faltou eu pagar, além de todos os outros impostos que eu paguei durante esse ano. A Receita Federal achou que eu não paguei imposto suficiente. Achou não, né? Eles têm o cálculo deles, né? Não paguei imposto, mas olha quantos bilhões de reais a gente não paga de imposto todos os anos. Isso canoenses, porto-alegrenses, todos os gaúchos, todas as cidades onde sofre tempestade, temporal. Então, o mínimo que a gente precisa ter é uma estrutura para quando acontecer algo desse tipo, a gente não ser tão atingido assim. Uma coisa é um tornado, uma tempestade que vai voar a casa, né, que vai voar o telhado, que não tem o que fazer. Mas nesse caso do Rio Grande do Sul, com certeza tinha que como pelo menos amenizar, né? Estragos ia acontecer, a região das ilhas ali não tem como... Tem que ter uma estrutura, né? Não tem que ter como um barrar, preparo. né? A região das ilhas ali, mas aonde é uma cidade metropolitana, aonde é a capital do nosso estado, mano, tem que ter uma certa segurança, né? Pelo menos É isso. o mínimo, né? É o mínimo. E, Cauana, pra ti, o povo pelo povo? Os nossos vizinhos... Apesar, né, de antes todo mundo se pegar no pau, ninguém se O amar. engraçado é que nesse último mês e meio aí, eu não vi ninguém reclamando de cocô de cachorro no pátio do condomínio lá. Então, Não teve nada, não te Não briga. teve briga nenhuma, cara. não, ali foi um dos pontos que a gente mais comentou, que a gente até se surpreendeu, né? Porque, de fato, antes se odiavam, né? E em cima de toda essa situação, o pessoal se uniu muito, O povo se né? Os moradores se ajudaram bastante, o pessoal se ofereceu para guardar os eletros, para subir para o segundo, para o terceiro andar, né? Tudo que precisava. Teve gente que ficou morando, teve gente que não saiu dali, né? Teve alguns vizinhos que ficaram fazendo a segurança, porque isso foi uma coisa Isso. que pegou muito, né? Tentando roubar. roubar os prédios, porque do segundo andar em diante tava tudo de valor Sim. ali de boa, né? Então os caras vinham de barco de madrugada tentar assaltar. Vizinhos nossos, inclusive, que trabalham na brigada e tal. Teve até troca de tiro algum dia lá, à noite, porque estavam tentando entrar no nosso condomínio lá. Então isso rolou também. E o pessoal tava indo de barco levar mantimento para quem tava ali Gasolina pros morando. geradores. Exatamente. E agora, nessas últimas semanas, que, né, tá voltando ao normal, o pessoal se ajudou para fazer limpeza do condomínio, para fazer limpeza dos apartamentos, para fazer limpeza das torres, se ajudaram. Inclusive, foi feito umas 2 vaquinhas, eu acho, né? Foi. Pra... Isso é outra coisa. O povo pelo povo não foi só nos resgates, né? O povo pelo povo está sendo agora. Porque, inclusive, a Prefeitura de Canoas, depois de tanto imposto que a gente paga, como eu falei aqui agora, não deu conta até hoje de retirar os entulhos da nossa Das rua. ruas. A gente mora na rua Joaquim Caetano, no bairro Fátima, e nada. Nada de chegar ali. Agora, tu olha a Guilherme Michel ali, que é a principal ali dos bairros Rio Branco, Fátima. A Guilherme Michel tá limpa. Né? Que legal, porque é onde o olho vê, né?
É onde quem passa na 116 e estica o pescoço Mas consegue aí tu vai enxergar. mais pra dentro do bairro? Dentro dos Tá nossos terrível? bairros, tá terrível. Então, a gente juntou vaquinha lá no condomínio, a gente teve que pagar uma empresa privada, teve que pagar 5 mil reais para uma empresa ir lá com uma máquina e com um caminhão retirar os entulhos da frente do nosso apartamento, lá do condomínio, antes que viesse essa chuva que tá tendo agora, para que os bueiros conseguissem sugar a água. Então, o povo pelo povo não foi só antes, né? O povo pelo povo tá sendo Tá agora sendo também. agora. Uhum. Porque, cara, até hoje a galera tá perdida, meu. Não sei onde é que tá indo o nosso dinheiro, velho. Não dá pra entender. E foram milhões, né? Milhões. Em caminhões e... Aí o Jorge vai lá e compra camiseta pros voluntários. E também faz uma licitação de botina lá. Pagar 500 reais numa botina aí tá de sacanagem, né? Absurdo. Mas, gente, olha aí, ó. Deu mais de 1 hora de podcast. Olha aí, viu, Cauana? Falou bem, cara. É, vários cortes. Viu, Bernardo? Falou bem. Queria agradecer a presença de vocês aí. Tenho certeza que serviu de incentivo para quem está pensando em desistir, né? Através da história de vocês, de tudo que vocês estão reconstruindo, né? Ou construindo, né? Agora uma nova vida aí com o Bernardo. Então que Deus abençoe vocês. Amém. E muito obrigado aí pela presença. Valeu, Nós que muito agradecemos obrigado pelo convite. Amém, olha aí. Até a próxima. Então tá, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí para que mais pessoas que foram atingidas possam, né, através dessa história aí, se inspirarem, né, serem incentivadas, né, a não desistirem e a continuarem. E você que não foi atingido, compartilhe aí e ajude, né? Você viu aqui através das histórias do Alisson e da Cauana, né? A Cauana comentou agora há pouco que é muito importante, às vezes, ter o apoio de alguém. Então, se você não foi atingido, seja o apoio para alguém, vá lá, converse com essa pessoa, ouça ela. Né? Quando eu e o Wesley, ano passado, nós fomos para Mussum e Roca Salles, né, acompanhar quando teve aquela tragédia lá, a gente viu aquele povo sofrendo, ouviu eles, e agora a gente passou por isso também, né? Nossa, é Então, a gente sabe quanto é importante você estar lá junto com alguém que está passando por algum problema. Então, se tu não foi atingido, vá e converse com essa pessoa, ajude ela, né, na limpeza, enfim, no psicológico, né? Faça a diferença aí. Então, muito obrigado e a gente volta numa próxima.